Friedrich Ratzel foi um geógrafo e etnólogo alemão que viveu de 1844 até 1904. Ele é um dos autores clássicos da geografia. A sua principal obra é Antropogeografia. Friedrich Ratzel viveu no contexto histórico da reunificação alemã, e ele lutou na Guerra Franco-Prussiana contra a França em 1870. Após isso, Friedrich Ratzel morou nos Estados Unidos como jornalista por alguns anos. Friedrich Ratzel inicialmente iria ser zoólogo, mas ao visitar os Estados Unidos e o México, ele se voltou para a geografia. Após isso, em 1875, Friedrich Ratzel ele volta para a Alemanha e ele adquire a vaga docente de professor na Universidade de Munique. Friedrich Ratzel viu o Estado como uma unidade orgânica, que deveria funcionar junto à sociedade. Para Ratzel, o principal objeto de estudo eram as condições naturais, porque as condições naturais influenciavam no comportamento humano. Por sua vez, esse comportamento humano se refletia na sociedade, tanto de forma política, social e cultural. Ratzel também afirmava que a natureza dos recursos naturais era uma forma limite para o desenvolvimento social. Já que quanto mais uma sociedade se desenvolve, mais ela necessita de recursos naturais. E, por sua vez, os recursos naturais seriam um fator limite para o desenvolvimento da sociedade. Por fim, cabe então ao homem proteger esses recursos. Por mais que a metodologia de Ratzel falava que as condições sociais deveriam ser observadas como um todo, seu foco sempre foi a observação regional. Os que se identificavam com seus ideais colocaram suas formulações de um modo mais simplificado, mas sempre tomando como base seus estudos. Uma fala clássica de Ratzel era: quando a sociedade se organiza para defender o território, transforma-se em Estado. Ou seja, quando um determinado povo se junta para defender seu território, o próprio povo se transforma em Estado, pois eles mesmos iriam regir suas leis e suas formas de convivência. Por fim, a importância de Ratzel na geografia foi grande, porque trouxe assuntos que não eram abordados até então por ela, tanto econômicos como políticos. Uma diferenciação dos outros geógrafos para Ratzel era que ele colocava o homem como um ser central nas suas análises. Só que ele sempre sendo visto como um apenas animal, e não pelas suas diferenciações das suas qualidades específicas. Ratzel, por também já ter estudado zoologia, foi extremamente influenciado por Charles Darwin, que criou a teoria da seleção natural, e seu companheiro, que o ajudou a criar sua teoria, Alfred Russel. Mas Alfred não acreditava totalmente na teoria de Darwin. Ele acreditava que a mente humana não poderia ser completamente explicada pela seleção natural. Então, ele também não conseguiu criar uma teoria específica para o desenvolvimento da mente, mas acreditava que a seleção natural simplesmente não poderia explicá-la somente. Então, Ratzel começou a usar essa ideia de Alfred para criar sua nova teoria. Uma teoria que ligava a geografia com a mente humana e o desenvolvimento da humanidade. Ratzel, em 1882, enquanto era professor em Munique, começou a escrever seu livro chamado Antropogeografia. Nesse livro encontravam-se duas de suas principais teorias. A primeira teoria se chamava determinismo geográfico, que dizia que as condições geográficas de um local poderiam determinar o desenvolvimento humano. Por exemplo, ele acreditava que um clima ameno da Europa fazia com que os europeus sejam mais intelectuais que os africanos, que viviam num clima muito quente, e que africanos se tornavam extremamente agressivos e não pensavam muito no que faziam por causa que moravam nesse clima quente. E com isso também veio uma segunda teoria chamada espaço vital. O espaço vital era uma teoria que dizia que povos mais envolvidos precisavam de mais espaço para continuar se desenvolvendo e viver bem. Então, esses povos tinham o direito de conquistar povos inferiores, para que pudessem extrair recursos e ganhar novas terras para continuar se desenvolvendo cada vez mais. É muito comum a gente escutar pessoas dizendo que as pessoas da região Nordeste são pessoas mais preguiçosas, são pobres por causa do sol, porque não gostam de trabalhar, que o pessoal baiano é preguiçoso. E essas frases têm uma concepção que aparenta que o clima está deixando essas pessoas preguiçosas.
O nome desse pensamento é determinismo geográfico. Ele foi criado por Friedrich Hatzel e ele foi usado como desculpa para o imperialismo europeu no século XIX contra a Ásia e a África, e também foi usado por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Em contrapartida, existiu um geógrafo chamado Franz Boas. Ele é considerado o pai da antropologia. Ele trouxe alguns elementos que desfez a teoria de Friedrich Hatzel. Ele estudou os lapões e os esquimós, e os dois viviam nas mesmas condições geográficas em tempos frios, e eles não tinham as mesmas atitudes. Então, a teoria de Friedrich Hatzel hoje não é utilizada na geografia mais.